Alguma vez já bateu a curiosidade de saber por que obedecemos a certas regras? De onde elas vêm? Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para descobrir a origem das leis, desde decretos divinos que foram gravados em pedra até os sistemas complexos que governam nosso mundo. Ok, vamos lá. A pergunta de $1 milhão é: de onde vêm as leis? Essa questão leva a gente direto para o coração da civilização, desde as primeiras tribos até os estados modernos super complexos. E a resposta, como a gente vai ver, mudou e muito ao longo do tempo. Bom, nossa jornada começa lá atrás, numa época em que a linha entre o que era sagrado e o que era do dia a dia simplesmente não existia. Nas primeiras sociedades, a lei não era uma invenção humana, mas sim um reflexo da vontade dos deuses e dos costumes de gerações. Para entender isso, é preciso pensar na primeira grande virada de chave na história do direito. De um lado, tínhamos sociedades sem escrita, onde a lei era puro costume, aquilo que era passado de pai para filho, de boca em boca. Do outro lado, com o surgimento de civilizações como a da Mesopotâmia, acontece uma revolução. A lei, finalmente, é escrita, gravada em pedra para todo mundo ver e conhecer. E o exemplo mais famoso disso, claro, é o Código de Hammurabi. Muita gente conhece pela lei do olho por olho, dente por dente, né? Mas o mais impressionante é o quanto ele já era avançado, regulando contratos, empréstimos. E aqui está o ponto-chave. A lei não era uma criação do rei. Era vista como um presente do deus Sol, Shamash. A autoridade máxima ainda era divina. E isso nos leva direto ao conceito de Estado teocrático. Pensa no Egito Antigo, onde o faraó era um deus vivo. Ou entre os hebreus, em que as leis teriam sido entregues diretamente por Deus. Nesses sistemas, questionar a lei era a mesma coisa que questionar o divino. A autoridade era absoluta, inquestionável. Agora vamos dar um salto no tempo para ver como isso começa a mudar. Com a ascensão da Grécia e depois de Roma, uma força totalmente nova entra em cena: a razão humana. A autoridade para criar leis começa a, digamos, descer dos céus para a terra. E que mudança gigantesca! Na Grécia, surge a ideia de nomos. A lei deixa de ser um decreto divino que não pode ser tocado e passa a ser vista como uma criação das pessoas, dos cidadãos, para organizar a vida na cidade-estado, a polis. Isso abriu as portas para o debate público, para a participação popular, uma ideia completamente revolucionária para a época. Agora, vamos para Roma. A genialidade dos romanos para o direito não apareceu da noite para o dia, não. Ela foi sendo construída ao longo de séculos, acompanhando a transformação de Roma, de uma pequena monarquia para uma república e, no fim, um império colossal. Cada fase dessas adicionou uma nova camada a esse sistema jurídico incrível. E aqui tem um ponto muito legal. Diferente da Grécia, em Roma, a lei escrita não nasceu de um debate filosófico, mas sim do conflito social. Os plebeus estavam cansados das decisões arbitrárias dos patrícios, que se baseavam em leis secretas. Então, eles exigiram que as regras fossem escritas e expostas publicamente. Foi a luta por igualdade que gerou a transparência na lei. O resultado disso foi a famosa Lei das 12 Tábuas, e ela era super abrangente. Regulava desde como funcionava um processo no tribunal até o poder do pai de família, passando por propriedade e direito público. Mas a maior revolução dela não foi nem o conteúdo, e sim o fato de que, pela primeira vez, a lei era pública. Todo mundo podia conhecer as regras do jogo. Mas os romanos não pararam por aí. Eles pegaram o direito e o transformaram numa verdadeira ciência. Magistrados, os pretores, estudiosos, os jurisconsultos não só aplicavam a lei, mas a interpretavam e desenvolviam. Eles criaram um sistema tão lógico, tão sofisticado, que é a base de muito do nosso direito até hoje. Com a queda do Império Romano do Ocidente, aquela unidade jurídica que Roma tinha construído se desfaz. A gente entra na Idade Média, um período que é marcado pela fragmentação do poder e, por consequência, por uma variedade enorme de sistemas de leis convivendo ao mesmo tempo. A Idade Média era um verdadeiro mosaico de leis. E a ideia mais fascinante dessa época é a personalidade do direito. Ou seja, a lei não se aplicava ao lugar, mas sim à pessoa. Um franco, por exemplo, era julgado pela lei dos francos onde quer que estivesse. Se a gente somar a isso o direito feudal dos nobres e o direito da igreja, dá para ter uma ideia do cenário complexo que era. E no meio dessa fragmentação toda, o direito canônico da igreja se destacava. Ele era o grande herdeiro da tradição romana,
Um sistema sofisticado, escrito, estudado e que se aplicava em toda a cristandade. Foi a Igreja que, de certa forma, manteve viva a ideia de um direito organizado durante séculos. Só que esse mundo fragmentado não ia durar para sempre. A partir do final da Idade Média, uma série de transformações sociais e econômicas criou a necessidade de um novo tipo de direito. Isso levou ao renascimento do estudo do direito romano e à base do pensamento jurídico moderno. Então, o que causou essa grande virada foi uma combinação de fatores. As cidades e o comércio ressurgiram com força, e a nova burguesia precisava de regras claras para os negócios, algo que o direito feudal não oferecia. Ao mesmo tempo, a redescoberta dos textos de direito romano e a criação das primeiras universidades deram o combustível intelectual para essa revolução. E o estudo do direito evoluiu em etapas. Primeiro, vieram os glosadores, que analisavam os textos romanos palavra por palavra. Depois, os comentadores foram mais práticos, usando esses princípios para resolver problemas da época. E por fim, os humanistas tentaram entender o que aquelas leis significavam em seu contexto histórico original. Foi uma verdadeira jornada intelectual. Essa revolução intelectual levou à maior mudança jurídica desde a queda de Roma. A gente abandona a personalidade do direito e adota a territorialidade do direito. O que isso quer dizer? Que a lei não segue mais a pessoa, mas se aplica a todo mundo que está dentro de um território. Isso é simplesmente a base do Estado Nacional moderno. E assim, dá para resumir toda essa jornada de uma forma bem poderosa. O poder de fazer a lei passou das mãos dos deuses para as mãos dos homens e das mãos dos homens para as mãos do Estado. A gente viu essa autoridade sair dos céus, passar pelo debate dos cidadãos e finalmente se concentrar no Estado moderno. E isso deixa uma pergunta no ar. Se a fonte da lei não é mais divina, nem um costume antigo, mas sim o poder do Estado, surge uma questão nova e urgente que marcaria os séculos seguintes. Como garantir que esse poder seja usado para criar leis que sejam justas? Mas isso já é uma história para uma outra análise.